Nos últimos capítulos de Blue Lock, especificamente nesse último arco que a gente está acompanhando, né? A gente está acompanhando o jogo final da Liga Neo-Egoísta, PSG versus Bastard. E pelo andamento do jogo até então, uma dúvida se formou dentro dessa fanbase, desse público, que é a seguinte: Izagi Oichi vai perder esse jogo junto com o Bastard Minting? Sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Bom, antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha opinião sobre esse jogo até então. Não gravei nenhum vídeo sobre o jogo, né? Então acho que eu gostaria de falar um pouco sobre ele antes da gente ir direto ao assunto. Até agora eu acho que a partida tá razoavelmente boa. Ela é com certeza a melhor da Liga Neo-Egoísta até então, se ela continuar com esse padrão alto de qualidade até o final. As questões que os personagens estão levantando são bem interessantes. A gente teve a presença do Charles, que era um personagem que a gente não achava, a gente não sabia da existência, né? Ele veio ali pra partida e ele tá se mostrando como um personagem bem completo, um personagem bem interessante de se acompanhar. Então não tenho o que reclamar dele também, ele foi uma adição muito bem-vinda à história, já que o PSG precisava de um jogador novo, né, pra chamar a atenção. Além de que todas as habilidades dos personagens estão sendo usadas de um modo bem interessante, eles estão sendo bem criativos, estão sendo bem úteis cada um deles em campo. Além de que também, como eu já falei em alguns vídeos antigos, um grande problema dessa partida era que o autor teria que trabalhar muitos temas ao mesmo tempo. Como eu já falei, tinha Kunigami Shidou, Izagi Rin, tinha Kaiser e Shidou, tinha Kaiser e Izagi, tinha Karasu e Hiyori. Mas uma coisa incrível é que o autor tá se mostrando extremamente bom em trabalhar todos esses temas ao mesmo tempo. O que é algo que eu já esperava, porque o nível de escrita de Blue Lock sempre foi bem elevado. Mas o autor conseguiu simplesmente trabalhar todos esses temas de uma maneira muito bem feita. E isso é extremamente surpreendente. Além de que agora a gente está caminhando com certeza para a reta final desse jogo, né? Izagi vai perder a Liga Neo-Egoísta. O Bastard vai perder no último jogo. Consagrar o PSG como o grande vencedor da Liga. E fazendo o Izagi perder o tão sonhado top 1 no ranking. Bom, isso é possível, mas aqui a gente vai analisar algumas coisas. Para começar, a gente tem que analisar os gols que foram feitos até então na Liga Neo-Egoísta. O primeiro gol da partida foi do Shidou, com o auxílio do Charles. Um gol belíssimo, onde o Charles meio que deu um passe aleatório e o Shidou aleatoriamente recebeu a bola. Foi uma coisa, chega a ser cômico como os dois. Literalmente uma situação onde o Charles chutou a bola jurando que alguém ia receber e o Shidou foi pra casa do cacete lá no final do campo, torcendo pra alguém mandar a bola pra ele. E aconteceu exatamente o que os dois queriam, né? Acabou casando essa visão deles. E isso acabou passando pro Izagi uma ideia bem interessante, que é cruzar, né, esses desempenhos. Os melhores desempenhos de cada um, quando se cruzam, criam uma reação química muito mais forte do que apenas jogadas simples sendo executadas com as armas combinadas, que acabou culminando nesse gol lindo do Shidou. Bom, o segundo gol foi o do Izagi, quando ele usou lá o seu voleio de armas duplas, uma coisa extremamente... um gol insano, completamente insano de se assistir, se me permite dizer. É um gol que ninguém esperava ver muito bem o Izagi executando aquilo ali, mas foi uma maneira muito assertiva de combinar as duas armas do Izagi, as duas pernas, da melhor forma possível. E acabou ficando bem interessante de se acompanhar esse gol também. Além de que nesse gol, por alguns momentos ali, ele superou o Kaiser e o Rin, que estavam perseguindo ele. Depois disso, o terceiro gol foi o gol do Kaiser. E na minha opinião, ele foi o melhor até agora. O gol do Kaiser, além de mostrar o passado dele, o flashback, como eu já falei em um outro vídeo aqui do canal, o Kaiser tem o melhor flashback da história desse mangá. É impossível discutir isso. O passado do Kaiser é muito emocionante, é muito bem feito. Combina com o personagem dele, muda o personagem dele completamente. E ainda mais, você torce pro Kaiser. E isso é uma coisa que eu não esperava que ia acontecendo na história. Acho que ninguém esperava. Que a gente ia realmente torcer pro Kaiser vencer em algum momento. E ele consegue, ele faz aquele gol merecidíssimo. E ele finalmente marca o gol com o Kaiser Impact Magnus, que era uma coisa que ele estava treinando há bastante tempo, e ele finalmente conseguiu executar com perfeição, com o auxílio do Kiora e da sorte, né?
E por último, o último gol feito até então, na data que eu tô gravando esse vídeo, foi o do Rin, quando ele despertou o ego dele, finalmente, percebeu do que se tratava, a própria ideologia dele sobre destruir os adversários, e ele finalmente conseguiu executar um gol curvo, igual ele sempre faz. Ele destruiu completamente o Bastard de literalmente qualquer oponente que estava na frente dele naquele momento. Esse flashback do Rin nesse momento, inclusive, foi muito bem-vindo pra gente ter uma camada a mais adicionada ao personagem, visto que ele era um personagem que estava relativamente vazio até então. Ele só queria superar o Sai e ele não tinha mais nenhuma motivação que fazia sentido, mas agora com esse flashback dele nesse jogo, a gente entendeu mais sobre a ideologia dele, então acabou casando mais um pouco com o personagem. Com isso, a gente tem 4 gols marcados, ou seja, o próximo gol é o último da partida e é o que vai definir o vencedor da Liga Neo Egoísta e o vencedor da partida. A gente tem bastante teoria sobre quem vai marcar esse gol, mas o fato é que, com cada um dos 4 personagens principais dessa partida, Kaiser e Sag, Shidou e Rin, cada um tendo marcado um gol, o próximo gol não só define o vencedor do jogo, mas também define qual dos 4 se sobressaiu acima dos outros. Para começar, a gente tem que analisar uma coisa: por que o Isagi perderia essa partida? Muita gente queria que o Isagi vencesse porque isso consolidaria ele como o top 1 e finalmente mostraria uma evolução do personagem. Até porque se você analisar o arco narrativo do personagem do Isagi, você vai observar que todo o arco ele começa perdendo, aí ele se sobressai um pouco, no final ele perde de qualquer jeito. O único arco que isso é uma exceção é o arco do Sub-20, do jogo contra o Sub-20, porque naquele arco ali é o único que o Isagi perde o jogo inteiro, e no final ele consegue se sobressair de alguma forma, usando as coisas que ele tinha aprendido até então. E eu acho que o Isagi deveria perder essa partida. Eu já vou explicar o porquê. Antes disso, eu vou explicar por que o Isagi perderia a partida. Não porque ele deve perder, mas por que ele perderia. Na minha visão, narrativamente falando, a explicação disso tá num dos últimos capítulos que lançou, aonde o Isagi fica constantemente se chamando de gênio da adaptabilidade. Ele fala que ele é um gênio, que ele vai mostrar para as outras pessoas que ele é um gênio também, assim como elas. E nesse momento a gente tem o Ego assistindo a partida e ele fala uma frase muito específica e que traz um significado a mais para todo esse pensamento do Isagi. Ele fala: não se engane, não fique muito ambicioso e não tente se tornar um gênio. Essa frase é especial em muitos sentidos. Por quê? Porque o Isagi, o arco de personagem do Isagi, sempre foi muito mais sobre um cara que tem muito potencial e que está explorando esse potencial aos poucos, usando o seu próprio trabalho duro e principalmente a sua inteligência. O Isagi é uma pessoa muito inteligente e também muito resiliente na hora de resolver os seus problemas. Por outro lado, personagens como Rin, Shidou e o próprio Kaiser são gênios. Eles não precisam treinar, eles precisam treinar para evoluir, como eu falei no vídeo do Nagi. Mas eles também não precisam de tanto esforço para entender como as próprias habilidades funcionam, porque eles já nasceram sendo excelentes no que eles se propõem a fazer. É diferente do Isagi, que é um cara que sempre perdia, tanto que ele é categorizado como um dos piores no começo do anime, e vai evoluindo com o passar do tempo, porque é sobre isso o personagem do Isagi. É sobre a adaptabilidade, mas não sobre ele ser um gênio. É sobre ele ser um qualquer que é muito inteligente e resiliente e vai chegar no topo usando o ego dele para isso. É sobre isso o personagem do Isagi. Então, com ele ficando tão arrogante dessa forma, como eu já falei em outros vídeos, faz sentido que ele tenha uma derrota para ele ver que ele ainda tem muito a evoluir e que ele não tá nem perto do nível mundial que eles estão prestes a enfrentar na Copa. Que tipo de oponente o mundo pode estar guardando para eles lá fora? São muitas variáveis que, se o Isagi continuar se prendendo na linha de que ele é o melhor, insuperável, ele é o gênio da adaptabilidade, ele pode acabar fracassando. Não necessariamente traindo o argumento sobre o egoísmo ser o importante no futebol, mas sim porque o Isagi pode estar tão focado no próprio ego e no próprio talento que ele não está conseguindo enxergar o que os outros
são capazes de fazer e sobre como eles podem acabar se sobressaindo acima dele. Por isso eu acho que é tão importante o Isagi perder essa partida junto com o Bastard. Mesmo que isso signifique que o arco narrativo do Isagi vai dar mais uma volta, eu acho que se eles quiserem terem chances reais de vencer a Copa, uma derrota pro Isagi, ou pelo menos um flashback contando um pouco mais sobre o passado dele agora, seria o essencial pra gente acompanhar o desenvolvimento do personagem de uma vez por todas. E entender mais sobre ele, e sobre o ego dele, e sobre o fato dele ser esse gênio da adaptabilidade, entre aspas. Sobre essa questão dos gênios, eu gostaria de levantar um outro tópico, que é sobre os temas dos times da Liga Neo Egoísta, que é uma coisa que a gente não fala muito, né? Não se fala muito sobre os temas dos times. Mas se vocês lembrarem, no começo do arco, o Ego fala que cada time tem um tema central que trabalha em cima deles, uma ideologia. A Inglaterra, né, o Manshine, foca no desenvolvimento físico, para que cada um tenha um corpo digno de exercer o seu próprio talento. A gente consegue observar isso em alguns personagens, como o Tigiri e o Rel, que desenvolvem seus corpos para que eles consigam usar seus talentos no potencial máximo. O Nagi também é outro exemplo, mas o Nagi acaba sendo uma exceção a mais, como eu falei no vídeo próprio do Nagi, sugiro que você dê uma olhada depois. A Espanha foca em técnica e criatividade, um time perfeito para o Bátira se encaixar, onde ele conseguiu usar todo o potencial de drible dele do melhor jeito possível. A Itália foca em tática e estratégia com trabalho em equipe sólido, onde o Barou acabou se encaixando, por ele conseguir guiar todo o time ao seu favor e conseguir manipular todos eles para irem para um objetivo em comum. E os outros dois, a Alemanha, que é Bastard, foca em racionalidade de uma forma quase desumana. A gente não tinha visto tantos exemplos disso, mas a gente viu um ótimo exemplo nesse último capítulo que saiu, aonde o Noah simplesmente usou o Isagi de isca para conseguir aumentar o potencial do Kaiser, e a gente é revelado que esse era o objetivo do Noah desde o começo. Decepcionando um pouco o Isagi, mas tenho certeza que ele vai conseguir passar por cima disso depois. Botou na prática o que já tinha sido falado. É um tipo de racionalidade quase desumana, não se importando em usar as outras pessoas para atingir o objetivo da forma mais racional possível. A mesma coisa com o Isagi, que estava botando exatamente isso na prática em diversos momentos, quando ele, por exemplo, tentou usar o Hiyori, mas não conseguiu, né? Porque o Hiyori acabou tendo um ego muito maior do que o que ele contava. Conseguiu usar o Yukimiya e vários outros personagens para conseguir se favorecer em diversos momentos. E por último, a França, que antes tinha um tema que a gente não entendia tanto no PXG, mas agora a gente entende. É sobre talento inato, grandes talentos, grandes gênios que o futebol tem a oferecer. Rin, Shidou, toda a questão do Nanase com a ambidestria, o próprio Charles, que está se desenvolvendo mais a cada segundo que a partida passa, e o próprio Loki, que é o capitão do time, e que eles já falaram várias vezes que é um grande talento em ascensão no mundo do futebol. Ou seja, essa é a temática principal do PXG, genialidade, talento bruto, talento inato, combinando perfeitamente com a fala que o Ego teve na partida. Se você não é um gênio, não tente se tornar um gênio, porque isso só vai destruir o seu próprio potencial. Como eu já falei antes, o Isagi perder seria algo extremamente válido para o personagem dele, para a gente poder acompanhar todo um desenvolvimento a mais que ele poderia ter, principalmente antes da Copa, porque a vaga do Isagi e o seu lugar, pelo menos no top 3, com certeza já está garantido. A gente queria ver ele alcançar o top 1, mas se isso não for possível, a derrota do Isagi tem muito mais a oferecer para o personagem dele do que a vitória. Caso o Isagi vença, ele pode acabar ficando convencido demais novamente e ter esse baque que ele tá tendo agora quando ele chegar na Copa, o que pode acabar causando um problema a mais pro time inteiro da seleção. Bom, essa foi só a minha interpretação dos fatos, você pode concordar, você pode discordar. Deixe aí nos comentários, o tanto que você seja respeitoso. E é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos do Loki aqui no canal. Compartilha com os amigos e é isso. Até o próximo vídeo e falou.